Beleza, obrigado. Então, vamos dar início à aula de física. Hoje falaremos sobre questões de eletromagnetismo, tá, pessoal? Separei umas questões do Enem. Eu vou colocar minha tela para apresentar. Só um minutinho. Então, agora, vocês devem estar vendo minha tela. Eu separei em três sub-áreas da parte do eletromagnetismo, que é o conteúdo visto no terceiro ano, geralmente. Então, separei em... O início do conteúdo no ensino médio costuma ser com eletricidade, tá? Eu acho que preciso enxergar meu mouse, né? Deixa eu fazer diferente. Ok. Fazer um teste aqui. Agora sim. Vocês enxergam, né, uma bolinha vermelha, certo? Sim. Tá, beleza. Então, o início do conteúdo começa com eletricidade, depois eletrodinâmica, que envolve circuitos elétricos, que foi escrito errado. Circuitos. Por fim, trabalhado magnetismo. Tá? Eu separei algumas questões e também deixei um resumo aqui embaixo. A gente pode recorrer, eventualmente, para lembrar alguma equação, e mais ou menos essa estratégia que eu sugiro para vocês, né? Usarem algum resumo do conteúdo nessas últimas semanas para o Enem, e a partir desses resumos, as estratégias de lembranças para memorizar algumas equações e alguns conceitos, né? Vou tentar fazer dessa forma e a teoria eu vou tentar dar uma resumida conforme a gente vai resolvendo os problemas. Então, eu vou começar com essa parte aqui de eletricidade, tentar fazer um problema de cada subtema, conforme for disponível o tempo que a gente tem. Tudo bem? Então, nas questões do Enem, tem bastante aplicação cotidiana na parte da física, principalmente aqui sobre eletrodomésticos e circuitos elétricos, né? O circuito está presente em tudo que é tipo de equipamento eletrônico, então eles usam bastante essas informações. Tem uma questão também de celular aqui, smartphone, touchscreen, que envolve a parte dos circuitos. Essa questão aqui, de 2018, tá? Da PPL significa que é para pessoas com privação de liberdade, que é uma segunda aplicação do Enem que tem. Mas é o mesmo nível para o Enem regular, tá? Então, diz o seguinte: com o avanço das multifunções dos dispositivos eletrônicos portáteis como smartphones, o gerenciamento da duração da bateria desses equipamentos torna-se cada vez mais crítico. O manual do telefone celular diz que a quantidade de carga fornecida pela sua bateria é de 1.500 mAh. Então, é importante, esse conteúdo, você saber identificar as unidades que aparecem. Então, aqui, ó, mAh, escrever aqui, M-A-H. Então, mili, ampere, que seria vezes hora, tá? Ou, às vezes a gente pronuncia, não precisa pronunciar a operação, né, que é a multiplicação por hora, mas significa uma multiplicação. O mili, que significa? Só esse prefixo mili que aparece normalmente em algumas unidades, como, por exemplo, mililitro, milissegundo. O mili significa vezes 10 a menos 3, tá? Então, 1 milésimo. Então, essa informação aqui, 1.500
miliampere vezes hora, só para a gente ter essa noção inicial, significa 1.500 vezes 10 na menos 3 ampere multiplicado por hora. Cuidado que não é por hora, né? É vezes hora. Ele quer saber a quantidade de carga fornecida por essa bateria, em Coulomb. De carga em Coulomb. Uma das primeiras equações que nós aprendemos nessa parte de eletricidade é a equação da corrente elétrica. Tá? Quando a gente tem, imagina que tem um fio, tá? Um pedaço de um fio, e eu faço aqui, eu imagino um corte, uma fatia nesse fio, que a gente chama uma seção transversal. Imagina que tem uma fatia aqui desse fio, um corte, e está passando cargas dentro dele. Cargas que são elétrons, né? Corrente elétrica. Então aqui tem, vou botar aqui o E menos, né? Que é o símbolo de elétrons. Então eles estão passando nesse fio, nesse condutor elétrico, e a quantidade de carga pelo tempo que atravessa essa seção reta transversal, que a gente chama, né? Então, é o fluxo de carga elétrica, a gente chama de I, a corrente elétrica. Simboliza corrente elétrica, a letra I. Corrente elétrica. Faz tempo que eu não escrevo aqui na mesa digitalizadora e minha letra está mais feia que o normal. Eu vou ficar escrevendo e apagando. Então, corrente elétrica. E a equação da corrente elétrica é igual à quantidade de carga pela unidade de tempo. Quanto de carga, quantos elétrons, né, passa por tempo. E isso, então, é igual carga, a gente simboliza pelo Q maiúsculo, tá? E o tempo pode ser ΔT. Essa é a equação que a gente vai aplicar nessa equação. O que, que nós já soubemos? A informação é os 1.500 miliampere em uma hora. Ele quer saber a quantidade de carga, ele quer saber a letra Q aqui. Então, nós sabemos esse valor, queremos calcular o quê? Quantidade de carga. Se eu isolar, deixa eu fazer uma separação aqui, se eu isolar o Q ali, eu vou passar esse ΔT multiplicando o I. Então, é simplesmente isso. Eu vou ter I multiplicado por ΔT. O meu I é o 1.500. Vezes 10 a menos 3. Isso aqui é uma unidade composta vezes hora. Significa que passa 1.500 amperes, né, miliamperes, a cada hora. Então, eu vou multiplicar o meu tempo aqui, ó, vai ser uma hora. O tempo vai ser uma hora. Então, eu vou multiplicar, botar isso aqui entre parênteses e multiplicar por uma hora. Tá? Alguns detalhes. 10 a menos 3 é a mesma coisa. 10 a menos 3 é a mesma coisa que eu dividir por 1.000. Então, aqui eu posso escrever assim, ó, 1.500 dividido por 1.000. Isso é a mesma coisa que eu multiplicar por 10 a menos 3. E uma hora, eu vou ter que converter para segundos, porque para ser em coulombs, em coulomb aqui, para ser em coulomb a unidade, eu tenho que passar o tempo em segundos. E aí eu vou transformar uma hora para segundo, que vai ser 60 minutos vezes 60 segundos. Né? Multiplicar isso aqui por 3.600. Então, a quantidade de carga vai ser o seguinte, esse 1.500 dividido por 1.000 vai dar 1,5. 1.500 por 1.000 dá 1,5. 15 por 10. Multiplicado por 3.600. Bem? Se eu colocar isso na calculadora, ou dá para fazer na mão também, né? Porque lá na hora você fazer a calculadora. Deixa eu fazer mais pequeno aqui no canto.
A gente vai fazer 3.600 vezes 1,5. 0 vezes 5, 0. Aqui também vai dar 0. 6 vezes 5, 30. 3 vezes 5, 15, mais 3, 18. Aqui 1 vezes 0, 0. Outro também vai dar 0. 1 vezes 6, 6. E 1 vezes 3, 3. Vou somar tudo. 8 mais 6, 14. Vai 1, aqui fica 5. Então, como tem uma casa depois da vírgula, eu vou colocar a vírgula aqui, ó. Fica 5.400. Tá? Tem esse valor aqui na letra C. A operação entre 3.600 vezes 1,5. Uma questão bem direta. Usa apenas uma equação e tenho apenas que converter ali horas em segundos. 5.400. Coulomb é C maiúsculo. Essa é a resposta. Tá bem? Vocês conseguiram ouvir direitinho? Tem alguma dúvida? Não? Então, vou dar sequência. Vou ver agora uma outra questão. Vou pegar a parte aqui de circuitos elétricos. Essa é uma questão de 2017, antes da prova regular. Então, diz o seguinte: em algumas resistências elétricas, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial elétrico de aproximadamente 10.000 volts. Então, DDP, ou voltagem, né, tem sinônimos, que pode ser DDP, diferença de potencial, voltagem. E eu posso simbolizar pela letra V ou pela letra U para simbolizar a voltagem, tá? Depende do livro que vocês usam, a bibliografia, ou DDP, né, também aparece às vezes, DDP, diferença de potencial. Então, ele fala que tem uma cerca elétrica que funciona como DDP de 10.000 volts. Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa não deve ser maior que 0,01 ampere. Já a resistência elétrica corporal, entre as mãos e os pés de uma pessoa, é da ordem de 100.000 ohms. Esse símbolo aqui é ohm. Se escreve O-H-M. É o, para quem não lembra, resistência, aqui está escrito resistência elétrica. O circuito elétrico tem elementos que resistem à passagem da corrente elétrica, tá? E quanto maior a resistência à passagem dos elétrons, maior o valor dessa resistência, que é dado em ohm. E, então, ele está falando que uma pessoa, em média, tem uma resistência à passagem elétrica, né, de 1.000 ohms. Para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna, que em relação ao corpo humano é de quanto? Tem que saber quanto que vai ser a resistência interna para não ser letal, né, a uma pessoa. Então, ele precisa uma corrente, aliás, tem uma resistência interna para que, junto com a resistência da pessoa, que é de 1.000 ohms, não supere a corrente de 0,01 ampere. Tá bem? Nós podemos fazer um desenho desse circuito,
Vamos fazer um esquema. Esse símbolo aqui geralmente identifica um gerador elétrico, né? Parte negativa e positiva. Aqui vai ter uma voltagem V, que ali vai ser 10.000 volts. E aí tem essa parte do circuito, que simboliza os fios, né, do circuito. E esse gerador vai ter uma corrente interna, que a gente chama. Vou desenhar aqui... uma corrente não, uma resistência interna. Aqui vou desenhar com uma cor diferente, vou botar em verde. E o símbolo de resistência, ele é um zigue-zague. Tá? O zigue-zague é um símbolo de resistência elétrica. Por causa que no chuveiro, por exemplo, do resistor, que é o dispositivo elétrico que nós colocamos dentro do chuveiro para aquecer a água, você repara que ele tem várias voltas, né? Quanto maior o número de voltas, mais comprido for o condutor, o fio, mais resistência ele vai impor à passagem da corrente elétrica. Por isso que no próprio símbolo tem esse zigue-zague, assim, né? Para indicar que é um fio enrolado, digamos assim, que vai fazer o papel do resistor elétrico. Bem, dando sequência aqui nesse circuito, ele vai passar por uma pessoa, supondo que uma pessoa seja eletrocutada, né? E esse circuito vai fechar, né? Então vai ter o gerador, uma voltagem de 10.000 volts, vai ter uma resistência interna, que vou chamar de R minúsculo, e supondo que ele atinja uma pessoa, essa pessoa vai ter uma resistência R maiúsculo, tá? Então aqui a gente tem um circuito em série, que a gente chama, que os resistores estão em série, diferentemente do que se fosse em paralelo. Só para lembrar, quando estão em paralelo, o desenho vai ser um pouquinho diferente. Eu vou colocar aqui embaixo para mostrar para vocês como é que seria um desenho do circuito em paralelo. Então aqui tem, nesse resumo, esse E aqui é a voltagem do gerador, que às vezes é mostrado como esse epsilon, que é uma letra grega, né, o epsilon. Então aqui, isso aqui é um desenho de um circuito em paralelo, bem? Onde todos os resistores, eles estão... Reparem que a gente faz, para identificar, né, o circuito, a gente pensa no desenho, seguindo aqui o fio. Quando chegou em um certo trecho, né, esse fio se dividiu aqui em 3 partes. Poderia ser em 2 partes, em 4 partes, né? E isso significa que esses resistores aqui, marcado por R, estão em paralelo. Também depois os fios voltam a se encontrar e segue o circuito elétrico, segue o restante do fio, né? Isso é um circuito com resistores em paralelo. Aqui em cima seria um circuito com resistores em série, eles estão um ao lado do outro, tá? Na sequência. Aí eu tenho algumas características do resistor equivalente, que nós chamamos. Porque no circuito em série, se eu colocar 3 resistores, eu compro esses dispositivos, eles vêm nos circuitos elétricos, eu posso adicionar ou retirar, o desejo de quem está produzindo o circuito. Quando eu coloco eles em série, na ligação, eles se somam à resistência equivalente. Então, se eu tiver, vamos supor, 3 resistores, um de 5 ohms, um de 10 ohms e o outro de 20, a resistência equivalente vai ser simplesmente somar eles como está mostrado aqui. Ó. Eu somo a resistência de cada resistor. Então, nesse caso, eu teria 5 mais 10 mais 20, daria 35 ohms. Então, a resistência equivalente seria 35. No caso de resistores em paralelo, eu tenho essa equação, que é 1 sobre o resistor equivalente, vai ser igual a 1 sobre a divisão de cada resistor, né, unitário. Tem que ter essa soma aqui de frações. A gente vai ter alguns problemas que vamos aplicar essas equações, tá? Como agora, a gente vai ter que calcular o resistor equivalente, e em série, porque nesse problema, a resistência interna e a resistência do corpo humano estão em série. Resistência interna que eu me refiro do gerador, né? Porque esse nome, resistência interna, é porque ele é inerente à existência do gerador. Quando você produz um material, por mais que ele gere diferença de potencial, por ele ser constituído por fios, vai ter uma resistência, por mais pequena que seja, né, uma resistência que a gente chama de resistência interna. Bom, vai ocasionar uma certa resistência à passagem da corrente elétrica. E aqui está a resistência do corpo humano. A resistência equivalente
Nesse caso, vai ser simplesmente somar o Rzinho com o Rzão. Então, a resistência equivalente vai ser o Rzinho, que eu não sei quanto que é, mais os 1000 ohms. Então, esse valor que eu tenho de resistência total ou resistência equivalente. Posso chamar de resistência total também, se quiser. Bom, e para mim calcular essa resistência equivalente, só verificar uma coisinha aqui. Vou ter que usar a equação que a gente chama a primeira lei de Ohm. Bom, então, a primeira lei de Ohm diz o seguinte, que a diferença de potencial no circuito vai ser igual à resistência total, né, ou resistência equivalente, multiplicado pela corrente do circuito. Uma forma de lembrar essa equação, se eu pensar ela é escrita só assim, ó, V igual a R vezes I, o pessoal costuma chamar assim, ó, você ri. Você ri. É uma forma de lembrar da equação da primeira lei de Ohm. Se eu aplicar essa equação aqui, eu vou ter o seguinte. O V é azul. O V eu tenho aqui, que é 10.000 volts. 10.000 volts. Igual a resistência equivalente. O que é a resistência equivalente? É o Rzinho mais os 1000 ohms. E eu não quero que essa corrente ultrapasse 0,01, né? Então, eu precisaria na questão. Tem um limite de 0,01 ampere. Então, multiplicado. Esse 0,01, para facilitar, eu vou escrever ele assim, ó. Reparem que 0,01, quando vocês estiverem na prova, é melhor vocês usarem forma fracionária. Ele é igual a 1 sobre 100. Então, facilita bastante usar essa notação de fração. Eu vou multiplicar por 1 dividido por 100. E aí a minha incógnita, esse R minúsculo, tá? Porque é a resistência interna. Ele pergunta ali. Agora tem que resolver essa equação. Esse 100 eu passo multiplicando os 10.000. Tá? Então vai ficar 100 vezes 10.000, é só acrescentar 2 zeros. Vai ficar 1, aqui tem 4 zeros, mais 2, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse número aqui é 1 milhão. Tá? Isso vai ser igual à resistência interna, mais os 1000 ali do corpo humano. E aí já estou quase no final, o R minúsculo, ele é 1 milhão, 2, 3, menos 1000. Eu passo esse mais 1000 para o outro lado, fica negativo. 1 milhão vezes menos 1000. Então, a resistência interna do gerador vai ter que ser 999 mil ohms. Tá? E olha as alternativas que ele dá e o que ele pede. O gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que, em relação ao corpo humano, é. Então, quantas vezes ela é maior ou menor que a resistência do corpo humano, que é 1000 ohms? Eu achei a interna 999 mil. Isso é praticamente 1 milhão vezes. Esse número é quase 1 milhão. E isso significa que é quase 1000 vezes 1000. Né? 1000 vezes 1000 é 1 milhão. Então, a resistência interna é cerca de 1000 vezes maior a resistência do corpo humano. E isso dá a minha resposta como sendo letra C, milhares de vezes maior. Na verdade, seria 1.000, né, vezes maior, mas a alternativa que melhor se enquadra nas opções é essa, porque praticamente nula não é bem alta, né? Quase 1 milhão de ohms a resistência interna, aproximadamente igual. Não, esse número aqui, 999 mil, não é aproximadamente igual ao 1000.
Então, da ordem de 10 vezes maior também não, e nem da ordem de 10 vezes menor. Então, se encaixa melhor a opção milhares de vezes maior. Tá bem? Tem alguma dúvida, algum comentário? Bom, aqui uma de magnetismo. Essa é só conceitual. Então, eu falo o seguinte, 2019 essa questão. As redes de alta tensão para transmissão de energia elétrica, que são as redes que trazem toda a corrente, toda a eletricidade que nós recebemos em nossas casas, elas vêm nos postes de luz, né, das hidrelétricas, elas vêm através dos fios de alta tensão. Aí são milhares de volts nesses fios, né? E se faz isso por causa que quanto mais alta a tensão, menor as perdas, digamos assim, dessa energia elétrica produzida. Quando vem com esses fios, quanto maior a tensão, menor as perdas. Isso minimiza as perdas por causa que esses fios vão sair da hidrelétrica e chegar até nossas casas, então essa corrente elétrica vai passar por muitos quilômetros de fios, isso vai fazendo perdas, né, resistência à passagem da corrente elétrica, então, para minimizar essas perdas, se usam redes de alta tensão. E isso, por sua vez, gera um campo magnético variável, porque as nossas redes domésticas, elas são, são redes, alternadas, né? Uma corrente elétrica alternada, que varia de mais ou menos 220 volts, no nosso caso, na nossa região, né? Em alguns lugares é 120 volts, depende da 110 volts, depende da região. Mas é mais ou menos, então ela fica oscilando. Essa oscilação é 60 Hz, né? 60 vezes por segundo. Se você filmar, vamos supor, a lâmpada da casa de vocês, com câmera lenta, super lenta, celular, talvez dê para perceber que ela pisca 60 vezes por segundo. Só que no nosso olho, essa piscada, essa frequência a gente não é capaz de perceber, né? 60 vezes por segundo. A gente seria capaz de perceber só abaixo de 10 vezes por segundo uma alteração de luz. Então, para nós parece que está sempre ligado, mas está variando 60 vezes. Enfim, então essa variação da tensão elétrica, né, ou voltagem, gera um campo magnético variável. Isso é uma lei da indução magnética. O suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Né? Então, a variação do campo elétrico nas redes de alta tensão produz e induz uma corrente elétrica no arame das cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma cerca quando esta estiver próxima a uma rede de alta tensão, pois se tocarem no arame da cerca poderão sofrer choque elétrico. Deixe esse cuidado, então, quando se está próximo, né? Esse próximo seria alguns metros de um poste de luz, uma rede de alta tensão, de uma cerca. E para minimizar esse tipo de problema, o que é mais aconselhado? Para minimizar a possibilidade de um choque, devido à indução das redes de alta tensão. Reduzir a possibilidade de choque na cerca. Então, letra A, fazer aterramento dos arames da cerca. O aterramento significa você, imagina que uma cerca, aí tem as hastes aqui, essa cerca vai estar no solo, né? Então, o solo aqui em preto. O que ele sugere na letra A? Que faça um aterramento, que você passe um fio, né, que conecte a cerca, o arame da cerca, que é um condutor elétrico, né, porque ele é metálico, até a Terra. Isso faz com que o excesso de carga elétrica que eventualmente houvesse aqui, vamos supor que teve um excesso de carga elétrica positiva, faz com que
suba elétrons da Terra, porque a Terra ela é um fornecedor universal de carga elétrica. Então, se tem um desequilíbrio elétrico, ou seja, se tem um excesso de carga positiva ou carga negativa, a Terra vai fornecer as cargas para equilibrar esse efeito, para que fique o sistema neutro quando estar ligado, né? Então, por isso é importante o aterramento. Quando você tem uma sobrecarga elétrica na casa, no chuveiro, por exemplo, se aterra para que essa sobrecarga de, né, como o próprio nome diz, excesso de cargas, seja escoado para a terra e não para o circuito da casa, né, podendo queimar a rede elétrica doméstica ou mesmo ocasionar choque nas pessoas. Então, por isso que o aterramento ele é uma medida de segurança importante. E se você fizer isso, né, conectar um fio na cerca e na terra, você sim pode reduzir o risco do choque. Seria a medida mais segura nesse sentido. E a resposta, então, é a letra A, fazer o aterramento. Acrescentar um fusível, só para a gente analisar as outras opções, então, na letra B, acrescentar o fusível não é uma medida muito não seria muito eficiente. Aqui tem um exemplo de um fusível, um desenho dele, um fusível é um pedacinho aqui de um dispositivo que você coloca no circuito elétrico. Então, vamos pegar essa... Aqui tem exemplos aqui em cima, né, um fusível, em cima e embaixo, dependendo do tipo de circuito. Então, eles pegam esse equipamento e colocam o decorrer do fio. Então, imagina aqui que eu vou arrastar, né, coloco o fusível no decorrer do fio. E aí, se tivesse uma sobrecarga, esse fusível tem um fiozinho bem fininho dentro dele, que aí ele arrebentaria esse fio, né, que dá para enxergar esse fiozinho bem fininho dentro dele, com a sobrecarga elétrica arrebentaria esse fio, porque aquece, e ele abriria o circuito, né? Não teria teria o circuito aberto e não passaria corrente. Mas esse não é difícil porque você teria que estar substituindo a todo momento o fusível, né? Porque se vai estar perto de uma rede de alta tensão, teria essa sobrecarga a todo momento e todo momento iria ter que trocar o fusível. Então não é uma medida eficiente, né? Não ia adiantar muito. E também ela teria que colocar em todos os fios da cerca e não não adiantaria. A letra C, realizar o aterramento da rede de alta tensão. Bom, se você aterrar a alta tensão, aí a carga corrente elétrica produzida que vem, né, da hidrelétrica iria embora para a Terra, né? Não chegaria até nossas casas. Então não faria sentido você aterrar a rede de alta tensão. Você quer que chegue essa alta tensão até as residências. Se tu aterrar, tu vai perder essa carga. A letra C, D, instalar fusível na rede de segurança de alta tensão, também não é conveniente, porque ela é para a rede de alta tensão, ela é projetada para ter alta tensão, então você quer que isso aconteça, não tem sentido instalar um fusível ali. E a letra E, utilizar fios encapados com isolante na rede de alta tensão. Isso não faria nenhuma diferença, porque o que induz a corrente elétrica na cerca não é o fato do fio do poste, que imagina que tem um poste de luz aqui em cima, né? Não faz diferença se esses fios do poste de luz vão estar encapados ou não. A questão é que a corrente elétrica está passando no fio mesmo, na parte condutora dele. É essa variação de corrente no fio que vai induzir a outra corrente elétrica aqui nas materiais próximos, né, nos objetos indutores próximos. Então não faz diferença você encapar, porque isso aconteceria igual, mesmo que houvesse uma resistência externa, um isolamento externo, não mudaria, seria induzido igual. Tá? Então só se encaixa a letra A. Uma questão bem conceitual essa aqui de 2019. Uma dúvida, um comentário? Estão me ouvindo bem? Tudo certo, professor. Vamos voltar agora, vamos ver uma parte de
eletricidade. Temos uma de eletricidade, eletrodinâmica e de magnetismo. Agora vamos voltar para a eletricidade. Mais uma também de conceitual. Isso aqui é bem interessante, envolve alguns conceitos da eletricidade, também envolvendo segurança. Tá? Fala o seguinte, na questão de 2018, do Enem. Em uma manhã ensolarada, uma jovem vai até um parque para acampar e ler. Ela monta a sua barraca próxima do seu carro. Tá aqui o carro, tá aqui a barraca, e de uma árvore de um quiosque de madeira. Tem aqui a árvore, dá para desenhar ali um quiosque de madeira. Durante sua leitura, a jovem não percebe a aproximação de uma tempestade com muitos relâmpagos. Uma tempestade ali, tem uma nuvem, né? E muitos relâmpagos. O relâmpago tem vários tipos, o que seja o que ocorre intranuvem, né? De nuvem com a outra nuvem, e alguns entre nuvem e solo, que é o que está representado aqui. Possíveis ocorrências de raios, né? Nós chamamos o que acontece numa tempestade. Por atrito, flocos de gelo lá na nuvem, lá em cima é muito frio, né? Quanto maior a altura, mais frio é, e os flocos de gelo são sólidos, né? A água fica sólida, antes de cair na forma de chuva. Então, esses flocos de gelo, eles atritam entre si, e por isso eles acabam trocando carga elétrica, e ficam carregados. Vamos supor que, e aí a carga ela é aleatória. Vamos supor uma nuvem carregada positivamente. Essa nuvem carregada positivamente vai fazer com que se aproxime, com que induza a aproximação de cargas negativas na superfície, no solo. Às vezes, a diferença de potencial criada aqui, ou a DDP, né, a diferença de potencial elétrico, entre a nuvem e o solo é tão grande que acontece o que nós chamamos de quebra da rigidez dielétrica do ar. Vou escrever aqui esse conceito. Quebra da rigidez dielétrica do ar. A rigidez dielétrica é o termo que os isolantes elétricos produzem que impedem a passagem de corrente elétrica, né? Que tornam um material isolante. Então, ele tem uma alta rigidez dielétrica. O ar, ele tem uma rigidez dielétrica, que impede normalmente a passagem de corrente elétrica entre a nuvem e o solo. Só que, às vezes, esse acúmulo de carga é tão grande que supera essa rigidez dielétrica e faz com que esse excesso de carga flua até a superfície, né, até o solo. E essa fluidez é o que nós percebemos como o raio, o relâmpago, tá bem? Pois bem, e como é que a gente faz para se proteger quando tem muitos raios ocorrendo, né? Não ir para regiões com água, né, lagos, piscinas, é péssima ideia, porque a água é uma ótima condutora de eletricidade. E nas alternativas que ele fornece aqui, a árvore não é uma boa opção também, porque a árvore, nas pontas dos galhos, ocorre um fenômeno que nós chamamos de poder das pontas. Materiais pontudos, há uma tendência de carregar cargas elétricas, como está desenhado aqui. Então, ele tem um desenho de algumas cargas negativas que vão se aglomerando nas pontas dos galhos das árvores. Isso faz com que haja uma tendência do raio cair na árvore, né? Por isso muitas árvores são queimadas durante tempestades. E esse é o poder das pontas, e é também devido a esse poder das pontas que se desenvolve os para-raios, tá? Devido ao poder das pontas, nós fizemos os para-raios. É o princípio de construção dos para-raios. Porque como é que funciona o para-raio? Na verdade, a gente não para o raio como que sugere o nome. O que a gente faz é desviar a queda do raio para esse objeto, para essa antena. Um para-raio é uma antena metálica, tá? Por exemplo, se eu quisesse que não caísse um relâmpago aqui próximo dessa região, eu instalaria um para-raio, geralmente eles colocam em cima de um teto, né? Imagina que tem uma casa aqui perto.
Tem uma casa aqui. Se eu quero que não caia no galpão, vamos supor que o galpão seja em cima dele, eu vou colocar um para-raio, porque também se queimar o galpão, vamos supor que seja um material, uma instalação não tão importante quanto a casa. Então, a gente instala aqui hastes metálicas. Então, vai ter ali hastes metálicas com algumas pontas. Isso serão os para-raios, que na verdade, o que acontece? Vamos supor que está vindo um relâmpago do céu, e ele vai ter uma tendência de vir nessa direção dos para-raios, por causa do poder das pontas. Então é assim que funciona o para-raio. Ele atrai para si a queda do raio. Tá? Isso acontece, de certa medida, com a árvore. Então não é bom estar perto de uma árvore durante uma tempestade. Por isso, analisando a questão, também não é bom estar próximo da barraca e do quiosque, porque ambos estão perto da árvore. Aí ele fala aqui, tudo próximo, né? Próximo do seu carro tem uma árvore, o quiosque e o quiosque de madeira, a árvore e a barraca, tá? Então, esses três locais não são legais. O guarda-chuva, geralmente, ele é feito de metal. Também não é um bom local para ficar embaixo. E se não for feito de metal, não faz diferença nenhuma também. Ele só faz, ou ele é neutro, né? Se for feito de madeira, não vai fazer nenhuma diferença, ou ele vai piorar a situação. Então, só sobra a letra A, que é o carro, tá? E por que o carro? Não é por causa das borrachas dos pneus, tá? Às vezes você tem essa ideia que as borrachas, a estrutura do carro vai ser metálica, ela produz dentro dele, isso é uma lei da, do eletromagnetismo, que dentro, internamente aos condutores metálicos, o campo elétrico é nulo. Por mais que passe corrente elétrica na superfície da lataria do carro, por mais que tenha corrente elétrica aqui, não vai ter corrente elétrica dentro do carro. Também isso é chamado blindagem eletrostática. Tem alguns exemplos da gaiola de Faraday. Faraday foi um estudioso do magnetismo, e alguns físicos no passado, alguns até mágicos no passado, eles, quando esse assunto era novidade, no século XIX, século XVIII, eles criavam faíscas elétricas e se escondiam, ficavam dentro de uma gaiola de metal. Né? E isso fazia com que eles ficassem protegidos da influência do choque desses raios, desses relâmpagos artificiais, né, dessas faíscas elétricas, por causa do efeito da blindagem eletrostática, tá bem? Então, esse é o conceito por trás desse problema. Então, o carro é o melhor local para ficar dentro. Se tiver algo metálico para poder se esconder dentro, pode ser qualquer objeto, tá? Professor, Oi. não sei se foi só para mim, mas caiu na hora que o senhor foi explicar sobre os pneus, que não é por causa da borracha, e eu não consegui pegar o resto da explicação. Vou repetir. As borrachas são, né, isolantes elétricos, mas nesse caso ela não faria muita diferença, a passagem do relâmpago derreteria essas rodas, não seria o suficiente, porque o relâmpago seria tão intenso que ele também quebraria a rigidez elétrica da borracha, tá? Então não seria suficiente para proteger. O que protege é o fato da pessoa estar dentro de uma cápsula metálica, vamos chamar assim. O carro ele é uma cápsula metálica. Ele é envolto pela lataria de metal. E qualquer metal, no seu interior, o campo elétrico é nulo, que tem o E, né? O vetor campo elétrico igual a zero. Isso é uma propriedade de natureza. Dentro de condutores elétricos, por mais que haja corrente elétrica na sua superfície, na parte interna, quando ele é oco, vai ter um campo elétrico nulo, porque a distribuição das cargas na superfície vai ser de tal forma nesse condutor que ela vai anular o campo elétrico interno. Isso vai fazer com que não passe nenhuma corrente aqui dentro do carro, tá? Basicamente isso.
E aí eu falei da gaiola de Faraday, que antigamente os mágicos usavam isso nas apresentações para se esconder dentro de apresentações em que eles produziam faíscas, raios, né? E esses raios iam até a gaiola e eles não eram feridos. Vou achar aqui na internet algum exemplo, uma imagem. Aqui tem. Ó, tem uma pessoa dentro de uma gaiola, literalmente. Vocês estão vendo aqui, né? Então, aqui tem um gerador, ele é eletrostático, ele é um acumulador de cargas, né? Então, ele acumula cargas. E aqui tem uma pessoa dentro de uma gaiola, literalmente, como se fosse uma grande lixeira, né, de metal. E isso aqui é o suficiente para proteger a pessoa de levar choque, tá? Porque toda a eletricidade que sai dessa faísca, ela fica contida, ela fica concentrada no metal da gaiola, né? Mas se distribui, esse excesso de carga se distribui de tal forma que o campo elétrico dentro da gaiola é nulo, igual a zero. Então, a gente tem várias figuras aqui mostrando isso. O efeito da gaiola de Faraday, você fica dentro de um objeto metálico, ele pode ser vazado, né, que nem aqui, tipo a gaiola, né, tem essas aberturas, não tem problema que tenha essas aberturas, pode ser também preenchido, como uma lataria de um carro, que ele vai fazer essa proteção. Tá? Então, isso era feito nas apresentações, antigamente, de mágica, como se fosse algo mágico, né, se proteger das faíscas. E é um fenômeno da natureza. Tá bem? Ficou claro agora? Agora sim, professor. Obrigada. Tem uma outra questão. Essa daqui fala o seguinte, em 2017. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico incolor, em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadriplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ômico, e sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. O que torna um resistor ômico é o fato de quando você fazer um gráfico entre corrente aqui na vertical e diferença de potencial, que a gente chama de V, ó, na horizontal, quando tu faz um gráfico, esse gráfico de corrente por diferença de potencial for linear, uma linha inclinada, significa que ele é um resistor ômico, porque ele obedece à lei de Ohm, que é diferença de potencial, voltagem, igual a R, resistência, vezes a corrente elétrica. Então, ele obedece a essa equação da lei de Ohm. Ele pergunta o seguinte: o valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia é igual a quanto? Aí tem as alternativas aqui do lado. Em ohm, né? Ele quer essa resposta em ohm aqui, que é esse símbolo traçado aqui de letra grega, tá? Que é a letra grega é o ômega maiúsculo. Bom, olhando aqui a figura do gráfico e analisando essa equação, nós podemos escolher quaisquer par ordenado para calcular a resistência, tá? Porque nós temos valores de diferença de potencial, V, e temos valores de corrente. Para calcular o R, basta escolher um par. Eu vou escolher, vamos supor, aqui, ó, esse que está em 2. Tá? Que esse ponto, que no eixo horizontal vale 2 volts, e no eixo vertical, que consigo
pontilhado, e no eixo vertical vale 4, só que cuidado, eu vou dar um zoom aqui na tela, ele vale 4 vezes 10 na menos 6. Então, aqui tenho esse valor do quanto que é multiplicado esse 4, que é vezes 10 a menos 6. Eles fazem isso geralmente para não precisar poluir tanto o gráfico. Para não ter 10 a menos 6 seria 0,5 casas decimais depois da vírgula, né? 0,00004. Então, para não ficar poluindo o gráfico com cheio de zeros, ele coloca o expoente ali na descrição do eixo, né? No nome ali do eixo vertical, que é a corrente vezes 10 a menos 6. Ou seja, se eu substituir nessa equação esses valores, eu escolhi esse ponto aqui, mas vocês poderiam ter escolhido quaisquer outros pontos, vou marcar em vermelho aqui, tá? E a resposta seria a mesma, claro, vocês teriam que pegar os valores correspondentes de voltagem e de corrente daquele ponto, lembrando do vezes 10 a menos 6. Então, considerando esse ponto que eu vou chamar de A aqui, ó, tá aí o azul, esse ponto A, a diferença de potencial, o V vale 2, então aqui na equação eu ponho 2, igual o R eu não sei, e minha corrente elétrica vale 4 vezes 10 a menos 6, tá? O R vai ser passar esse valor 4 vezes 10 a menos 6 para baixo do 2. Vai ficar assim, ó, 2 dividido por 4 vezes 10 a menos 6. Isso é igual ao R. Tá? Cuidado quando for fazer essa troca de lado, né? Que muitas pessoas se confundem e acabam invertendo. Colocam, por exemplo, como se o R... Vamos ir para cima. Uma maneira errada de fazer isso aqui seria assim, o R igual a 4 vezes 10 a menos 6 dividido por 2. E inverter a fração. Então, isso seria um cálculo errado, tá? Então, não façam isso. Tenham cuidado qual termo que passa para baixo da fração. Isso aqui vai ser o seguinte, uma maneira interessante de pensar esses números é eu considerar que o 2 é a mesma coisa que 2 vezes 1, né? E 1 é 10 na zero. Qualquer número elevado no expoente zero é 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu posso aplicar essas regras de razão, de fração entre número com notação científica. Quando eu tenho um número assim, vezes 10 em alguma coisa, é chamado notação científica. E qual que é a regra dessa operação de divisão? Eu vou fazer o 2 dividido por 4, né? Eu vou dividir o que a gente chama de coeficiente. O 2 e o 4 são os coeficientes. Isso vai dar 0,5, né? 2 por 4 é 0,5. Multiplicado por 10 na quanto? O que acontece? Como eu tenho uma fração aqui, ó, vou desenhar a fração em verde. Como ele está dividindo de cima pelo de baixo, eu vou dividir os expoentes. Ou seja, eu vou colocar 0 menos, eu vou pôr aqui em verde por causa da fração, menos, e vou abrir parênteses, porque o expoente aqui do 10 de baixo, o expoente aqui é menos 6. Eu tenho dois negativos, menos 6. Então, tenham cuidado quando forem fazer essas operações. Isso é igual ao R. Repare que aqui é só um cálculo matemático, divisão de notação científica. Então, o meu R vai ser igual a 0,5 vezes 10 na quanto? Fica 0 mais 6, porque menos com menos fica mais, que é igual a 6. 0,5 vezes 10 na 6. O que ele disse nessa questão, que tem um detalhe que a gente tem que considerar? Só um pouquinho para puxar aqui para o lado. Não invadir o espaço da outra questão. Eu achei esse R aqui como sendo 0,5 vezes 10 na 6 ohms. E ele falou o seguinte, ele quer o valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônio.
E aí, quando tem altas concentrações de amônia, o que acontece? O valor da resistência é quadriplicado. Aqui, ó. A resistência elétrica é quadriplicado quando exposta a altas concentrações. E é isso que ele quer, presença de altas concentrações. Então, a resposta que eu achei, eu tenho que quadriplicar. Tenho que multiplicar por 4. Eu achei 0,5 vezes 10 na 6. A resistência, então, final vai ser 4 vezes isso. 4 multiplicado por 0,5 vezes 10 a menos 6. Quando tem operação do número assim inteiro, com notação científica, só pego esse número, que no caso é o 4, e multiplico por 0,5. 4 vezes 0,5 é 2, tá? Que é 4 vezes meio, né? Metade de 4. Isso é 2, e o resto continua igual, vezes 10 na menos 6. Eu só faço a operação entre esses dois termos aqui. Ó. Então fica 2 vezes 10 na menos 6. Mais menos 6, então feio. Menos 6, 11. Essa é a minha resposta. Se eu olhar ali nas alternativas, eu tenho essa opção, que é a letra E. E essa resposta aqui, ó, que eu vou marcar em verde, reparem que ela tem essa resposta aqui, é a mesma coisa que a letra D, ó, que seria errada. 5 vezes 10 a menos 5, 5 vezes 10 a menos 5 é a mesma coisa que 0,5 vezes 10 na 6. Então, ele me dá uma resposta que eu encontrei um valor nos meus cálculos, e eu poderia não fazer o resto e já marcar essa letra D como certa. E não é. Ela tem alternativa ali, mas ela não é correta. Eu tenho que multiplicar esse valor por 4 ainda, e aí eu chego na resposta certa, que é a letra E. Então, tem que fazer essa análise também, como forem resolver os problemas. Olha a tua resposta final que tu obteve, e relê o enunciado. Vê se não tem algum detalhezinho que você deixou de fazer a operação. Nesse caso, o detalhe principal é esse quadriplicado que ele coloca aqui. Esse quadriplicado tem que destacar, porque eu vou ter que usar essa referência, né, essa informação para obter a resposta correta. Bem? É bem comum ter isso nas provas do Enem. Sempre tem um termo, uma coisa que no final tu vai ter que multiplicar ou dividir, e porque ele também quer analisar a capacidade de atenção do leitor, né, do candidato ali do Enem, o quanto que ele está atento nos detalhes do enunciado. Às vezes tem uma informação longa, né, que nem esse início aqui, ó, a maior parte dessas informações do início do enunciado, tu não usa no cálculo, né? E tu vai usar no cálculo, basicamente, vai ser a informação do gráfico, para fazer o cálculo, a resistência, e o quadriplicou que aparece ali no enunciado. Só essas duas informações são as principais. O resto é quase que descartável, né? Só que você tem que saber identificar o que é descartável no enunciado. Bom? Certo? Bom, então eu vou partir para outra questão. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, qualquer coisa, me interrompa. Estou super quietos. O que mais que tem aqui? Esse aqui é legal. Do touchscreen. Então vejam só que questão bastante, complicação bastante cotidiana, né? Que trata da tela do celular de vocês. Diz o seguinte: muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. E ele mostra aqui nessa simulação exagerada, né? Como se estivesse afundando ali a tela. Ainda mais exagerada aqui no toque. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor, transparente, que não se encostam até que alguém as pressione. Quando você pressiona, tu encosta essas duas camadas aqui e fecha o circuito elétrico, que a gente chama. Seria como o que seria fechar o circuito elétrico? Tu fazer uma chave fechar. Então, no caso aqui, essa chave da letra B, encostar ali no ponto B, ou se tu aperta no outro local, tu fecha a chave do ponto A.
Então, cada local que você aperta, você fecharia, digamos assim, teoricamente, uma chave do circuito. E aí você fecha o circuito e passa uma corrente elétrica ali e vai fazer o comando que foi programado naquele ponto do touchscreen. Então, ele fala aqui, formado basicamente por duas camadas de material condutor transparente, que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque, que são as chaves. Qual é a resistência equivalente no circuito provocado por um toque e fecha um circuito no ponto A? Então, basicamente, depois de todo o contexto, ele quer simplesmente a resistência equivalente quando toca no ponto A. Ou seja, ele vai fechar essa chave aqui, ó. A chave vai encostar ali e vai fechar o circuito. Se encostou só no ponto A, como ele diz, essa chave B permanece aberta. Isso significa que a corrente elétrica não vai passar por esse ponto B. O caminho da corrente vai ser o circuito. O seguinte, os elétrons vão percorrer esse caminho aqui, ó. Eles vão vir aqui, passar para o gerador, né, vai produzir ali a corrente elétrica, e ela vai chegar aqui nesse ponto, e ela vai se dividir em duas partes. Vou botar aqui em vermelho. Dividir em duas malhas, digamos assim, esse circuito. Aí vem para cá e depois eles voltam a se reconectar. Eles se reconectam aqui nesse ponto. Tá? E seguem com os resistores que aparecem aqui e depois eles vão fechar o circuito e retornam. Então fica nesse ciclo e não passa nessa região aqui. Ó. Essa região não envolve o circuito quando eu aperto, né, na região ali do ponto A. Então, isso aqui é uma informação que eu vou descartar. Vou marcar aqui em azul, vou descartar, tá? Azul. Essa região aqui, não vou usar. E esse circuito está um pouco ruim de enxergar. É melhor desenhar ele de uma forma que fica mais fácil de perceber aonde que estão as conexões paralelas e em série, como está naquela parte que eu mostrei antes, aqui embaixo, ó, nesse resumo. Então, aqui eu tenho resistores em série, um do lado do outro, e em paralelo. E às vezes eu tenho mistos, né? Eu tenho circuitos em que eu tenho conexões de resistores em paralelo e também em série, que é o caso desse problema do Enem que a gente está analisando. Ele vai ter as duas formas, tanto em série quanto paralelo. E para identificar isso, às vezes é bom você redesenhar o circuito, porque eles fazem uns desenhos de propósito de uma forma que fica um pouquinho mais difícil de você identificar esse tipo de ligação, se é série ou paralelo. Então eu vou redesenhar ele assim, ó. Manter ali o símbolo do gerador, né, meu E aqui. Vem ali o fio, e ele vai se partir em duas partes, como está nas setas vermelhas. Né? Então, eu vou aqui exemplificar essa divisão em duas partes. E aí, uma parte vai passar por um resistor, que tem uma resistência de 4 quiloohms. Aqui, esse K significa quilo, 1000 ohms. Então, 4.000 ohms. E depois ele vai... E na parte de baixo, dessa parte vermelha, ele passa por um outro resistor e também vai ter a mesma resistência de 4 quiloohms. E aí eles voltam, quando fechou aqui o A, né, eles passam pelo ponto A e voltam a se encontrar e segue o circuito, vou desenhar em azul, segue o circuito, aqui, passa pelo outro resistor, vou marcar aqui em azul, passa pelo resistor que vale 4 ohms, 4 quiloohms também, tudo vale 4, e segue, e fecha e volta e retorna, né? Esse 4 aqui eu poderia desenhar aqui embaixo, aqui do lado, tanto faz, ele está na sequência do circuito, né? Eu posso desenhar ele aqui, qualquer posição, eu só sei que ele está em série com esses dois aqui, né? Tá em série, esses dois estão em paralelo entre si. A resistência equivalente, então, vai ser
Primeiro eu vou ter que calcular uma resistência equivalente desse paralelo, um resistor equivalente, né, dessa ligação em paralelo, e depois fazer uma resistência em série. Então, como é que é para simplificar? Eu vou ter um circuito, vou chamar assim, que eu vou ter um R equivalente, sei lá, 1, vou chamar de 1. Aqui segue o circuito, eu vou ter ali o resistor de 4 ohms, fecha o circuito. Depois, no final, uma setinha vem para cá e daqui vai para lá. No final, para mim simular essa resistência equivalente, eu vou ter um circuito com apenas, seria equivalente, né? Por isso o nome é equivalente, porque é equivalente ao ter um circuito com apenas uma resistência que eu vou chamar equivalente 2. O R equivalente 2. Tá? Então, primeiro eu vou calcular o R equivalente 1, e por final o R equivalente 2. Como é que eu faço isso? Para calcular o R equivalente 1, isso aqui é uma resistência, eu vou fazer o cálculo da resistência em paralelo. E tenho duas equações, a mais fácil de lembrar é essa aqui, ó. Deixa eu escrever diferente. É 1 sobre o R equivalente, esse é igual aqui, 1 sobre o R equivalente é igual 1 sobre a soma de cada um deles. 1 vale 4 quiloohms, 1 sobre 4, mais 1 sobre 4 também. Se fosse outro número, eu mudaria, né, esses 4 para outro número. O numerador sempre vai ser 1, e embaixo o valor da resistência de cada um deles. Como ele vale em 4, vai ter 4. Para a gente fazer igual a essa equação aqui. Ó. Por embaixo, essa equação aqui. Ó. Então, repara que ele nomeia aqui o R, a resistência 1, a resistência 2, que nesse nosso caso são só duas, né? Cada uma vale 4. E o resistência equivalente é 1 sobre a resistência equivalente, igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, etc., dependendo do número de resistores que tem. Como nós temos só 2, a equação vai só até aqui, ó, até 1 sobre R2. Né? Se tivesse 5 resistores, eu faria 5 frações. Tá? Depende de cada circuito. Então, estou voltando lá. O resistor equivalente 1, então, vai ser através dessa equação. 1 quarto mais 1 quarto vai ficar do lado direito aqui da equação, vai ficar 2 sobre 4. Né? Estou somando duas coisas iguais, então fica 2 quartos. É 0,25, eu posso pensar assim também, né? 1 quarto é 0,25. Mais 0,25. Posso pensar assim. Então, 0,25 mais 0,25 é igual a 2 quartos, ou seja, 0,5. Tá? Isso é 1 sobre R equivalente. Eu chamei R equivalente 1. Ou 1 aqui para dizer que é a primeira equivalência que eu fiz. Agora eu multiplico cruzado esses termos. Como eles estão nas frações, eu multiplico cruzado que nem se fosse regra de 3, né? A multiplicação cruzada. Vai ficar assim, ó, 4 multiplica 1 lá em cima. 4 vezes 1 igual a 2 vezes R equivalente 1. Deixa eu puxar isso aqui mais para baixo um pouquinho. Daí eu vou ter aqui em cima que o R equivalente 1 vai passar esse 2 para baixo do 4 ali. Então, o R equivalente 1 é igual a 4 dividido por 2, igual a 2 ohms. Então, repare que na associação em paralelo de resistores, o resistor equivalente vai ser menor do que a resistência de cada um deles, né, individualmente, sendo redundante. Então, a resistência individual é 4 quiloohms, a resistência equivalente da associação em paralelo vai ser 2 quiloohms, que é menor, quanto o K. Então, esse RQ1 vale 2 quiloohms. 2 quiloohms. Agora eu tenho associação em série. Por quê? Aqui eu vou ter um
resistor equivalente e o outro resistor que vale 4 ohms. Quando eu for juntar os dois, para saber o resistor equivalente final, que eu chamei de resistor equivalente 2, eles estão em série. Quando é em série, eu só somo os valores da resistência de cada um, é bem simples. Então, um vale 2, o outro vale 4. A resposta aqui vai ser apenas 2 mais 4, que é igual a 6 kΩ. Quando é em série, é super fácil, que é só somar as resistências de cada um deles. Como são só dois resistores, fica 6. E a resposta que tem então, aqui, 6 kΩ. Tá bem? Vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Está ficando claro? Isso aqui tudo é um conteúdo que leva, às vezes, algumas semanas para ser trabalhado durante a aula. A gente está vendo aqui em apenas um encontro, né? Declaração 8h29, a aula é de 8h30, né? Isso que tem mais alguém rápido para a gente resolver. 120. Esse 120 é bem rápido. Minhas lembranças. Eu acho que isso aqui vai ser rápido. Então, fala o seguinte. A figura mostra a bateria de um computador portátil, o qual necessita de uma corrente elétrica de 2 amperes. Nós temos também corrente igual a 2 amperes para funcionar corretamente. Quando a bateria está completamente carregada, o tempo máximo em minutos esse notebook pode ser usado antes que ela descarregue completamente vai ser quanto? Uma informação bem relevante, né? Você compra ali o computador, aqui aparece esse valor de 4.400 miliamperes vezes hora. Esse número que vai ser importante, nós vamos usar ele. Ele que vai dar a noção de capacidade de carga dessa bateria. Quanto maior for esse valor, mais tempo a tua bateria vai durar, tá? Ele quer saber justamente esse tempo, supondo, considerando que vai passar uma corrente ali de 2 amperes nesse circuito elétrico, quando o computador for ligado na tomada, né, evidentemente. E aí as equações que a gente vai usar aqui é o seguinte, eu queria fazer uma outra questão, que uma outra equação, que isso aqui a gente já viu, né, que é a equação do corrente elétrica é igual à quantidade de carga sobre o tempo. Isso a gente já viu. Deixa eu ver uma outra. Então, basicamente, vai ter que aplicar essa equação. Queria usar a equação da potência com vocês, que é 93. Deixa eu ver onde está essa questão aqui. Hum. Que 13 de 18. Sim. Essa aqui. 17. Deixa eu resolver essa questão que ela não é muito grande e também envolve um novo conhecimento que é da potência elétrica. Ela diz o seguinte: a capacidade de uma bateria com acumuladores, parecido com o anterior, né? Só que envolve mais a questão de potência também.
tal como usado no sistema elétrico do automóvel, é especificado em ampere vezes hora, tá? Ou só ampere hora, se lê isso. Então, tudo informa a capacidade, que é equivalente à carga, Q. O Q, a quantidade de carga, ela é 100 ampere vezes hora. Uma bateria de 12 volts e de 100 ampere vezes hora fornece 12 joules para cada coulomb de carga que flui através dela. Se é um gerador de resistência interna desprezível, que fornece uma potência elétrica igual a 600 watts, então a potência, P, 600 watts, fosse conectado aos terminais da bateria descrita, quanto tempo ele levaria para recarregá-la completamente? Então, quanto tempo levaria para carregar essa bateria? Eu tenho a diferença de potencial igual a 12 volts, que me mostra aqui. Bem? Primeiro, então, a ideia é ter que usar a equação da potência. A equação da potência, ela tem uma maneira fácil de lembrar, que é o π. Olha só. Quanto aqui está a potência elétrica. A potência que é dissipada quando passa por algum dispositivo elétrico. Então, eu vou ter a corrente que passa entre o dispositivo, a diferença de potencial a que ele vai estar submetida. Aqui eu uso o V, né, mas pode ser o U também. Então, o U é bom para lembrar a equação do π, ou PV, se for V, para indicar a voltagem. Dependendo do livro, às vezes usa U. E aí eu vou ocupar essa equação. Às vezes eu misturo essa equação com a equação da lei de Ohm. Tá? Às vezes eu posso substituir o I, por exemplo, por V sobre R aqui nessa equação. E aí eu teria outras equações, né? Dependendo da informação fornecida pelo problema. Essa aqui vai ser suficiente, a do π. Então, a potência eu tenho, que é 600 watts, só que a corrente eu não tenho. Ele pediu ali quanto tempo, né? A corrente eu não tenho. E eu tenho a voltagem, que é 12 volts. Então, a minha corrente elétrica, esse sistema vai ser 600 dividido por 12. Isso vai dar uma resposta de uma corrente que seria 50, né? 50 amperes. Se fosse 5 vezes 6, aliás, se fosse 5 vezes 12, seria 60. Então, 50 vezes 12 é 600 amperes. Isso é a corrente que passa lá. Então, a gente quer saber o tempo, não quer saber a corrente. Bom, eu analiso aquela equação que nós já soubemos, foi a primeira que nós utilizamos, e que é corrente igual a carga pelo tempo. Agora eu tenho. E eu tenho a minha corrente que vale 50. A minha carga vale 100 ampere vezes hora. Vamos colocar assim, eu vou colocar as unidades aqui junto, para a gente perceber quando que converte ou não, porque antes nós convertemos hora para segundos, mas agora não vai ser preciso, porque a resposta já está em horas. Ó. Então, aqui 50 ampere, o que vai ser 100 ampere vezes hora, dividido pelo tempo, que é a minha incógnita. E as unidades, eu corto ampere com ampere. Tá? Vai sobrar só a hora aqui, que vai ser minha resposta do tempo em horas. O que eu faço agora? Eu posso trocar de lugar, né? O delta T com o 50. Vai ficar assim, ó. Delta T igual a 100 dividido por 50. Corto aqui o zero, 10 por 5, e a resposta é simplesmente 2 horas. Então, bem simples, só aplicar duas equações e a gente chega na resposta. Letra B. Certo? A equação do π aqui, da potência elétrica, e a equação da corrente. Carga sobre tempo. Tá bem? Então, o Enem cobra bastante as equações. Vocês viram que a anterior, que eu não fiz também, envolvi essa equação aqui. Né? Então, ele usa bastante essas relações de carga,
de corrente, de diferença de potencial, além de cobrar também bastante circuitos elétricos. Tem outras questões aqui que não dou tempo de ver com vocês, sobre circuitos, e envolve essa questão aí de associação em série, associação em paralelo, tá? Isso também é bastante comum. Tem alguma dúvida, comentário? Se não, acho que ficamos por aqui, né? Já passou aí da 8h30. A Vitória está aí já? Estou. Olá, pessoal. Tá, então, boa noite a todos. Vou deixar a Vitória falar com vocês agora um pouco. Boa noite, Lucas. Até mais.